Então, gente, vamos para o nosso segundo videozinho dessa série que a gente está fazendo aí, de correspondente de sofá, sobre o conflito do Ucrânia e Rússia. Eu ainda vou fazer um terceiro hoje, tá? Onde a gente vai avaliar como é que está a situação no campo. Eu estou pegando algumas informações a respeito do andamento militar, como é que as coisas estão funcionando, e já a gente resolve e faz isso. Mas nesse vídeo a gente vai fazer a continuação. No vídeo passado eu falei sobre a ideia ou o conceito de autodeterminação dos povos e como ele era problemático para você analisar as relações internacionais, tá? No final da Primeira Guerra Mundial, o início do período entre guerras, alguns autores propuseram uma outra ideia de relações internacionais e que de alguma maneira serve melhor para a gente explicar as coisas. Não quer dizer que ela seja moralmente melhor do que a outra, mas ela é capaz de operacionalizar explicações melhores, tá? E a gente vai falar hoje no chamado conceito de segurança, que é uma outra forma de compreender o conflito que está acontecendo na região ali entre Ucrânia e Rússia. O que é esse conceito de segurança? Bom, algumas pessoas disseram o seguinte: olha, no sistema internacional a guerra ela é o ponto comum. Os países estão sempre em guerra, sempre em atrito, o sistema internacional ele é completamente anárquico, ele não tem uma relação de poder de cima para baixo que o ordene, e portanto todos os países, todo e qualquer país, perceba, não é só superpotências, são todos os países, desde as ilhazinhas mais pequenininhas até as grandes potências, eles vivem a partir da ideia da sobrevivência. Os países vivem com o objetivo máximo, mais importante, de sobreviver. E isso é importante porque faz uma correlação com o direito interno, né? No direito interno, aqui nos nossos países, na nossa vida, nós temos o valor mais alto de um indivíduo, que é a vida, né? Então, para defender a sua vida, você pode inclusive matar outro, né? O direito permite isso. Em autodefesa você pode matar. Você pode, para defender a vida de um terceiro, matar uma outra pessoa, né? Legítima defesa de terceiros. Claro que isso passa por um tribunal, julgamento, mas isso é permitido. Por quê? Porque se reconhece que a vida é o valor mais importante. Quando a gente fala de política internacional, essa ideia de vida é representada pelo sentido de soberania, tá? Então, a soberania de um país é a coisa mais importante. Todo o resto é menor. Ah, mas então, Fernando, território... Não, território não é soberania. Território é como se fosse uma posse que você tem. Você pode perder uma parte do seu território e ainda se tornar soberano naquela área em que você coordena. Então, as relações internacionais trabalham exatamente com essa perspectiva de soberania. A soberania seria a coisa mais importante para um país. A capacidade que ele tem de efetivamente decidir, dar regras, dar sentido, dar contorno às vidas dos indivíduos, das pessoas que compõem esse Estado, dentro de determinado território. Tá? Um país morreria, vamos fazer assim entre aspas, na medida em que a sua soberania lhe fosse tirada, né? Então que um outro país viesse, lhe bombardeasse, lhe atacasse, efetivamente lhe estorvasse aquilo e, em grande medida das vezes, até o que já ocorreu, né, tomasse esse país como parte do seu e colocando ele inclusive na condição, muitas vezes, de colônia explorada. Tá? Então, de alguma maneira, no século XX, se começou a construir a ideia de que as nações essencialmente trabalham pela sua segurança. Então, o que seria a segurança? A segurança seria a percepção daquela nação a respeito das ameaças que o sistema internacional e que países no sistema internacional estariam fazendo a ele. Então, quando você diz assim, quem invade está errado, nas relações internacionais não é bem assim. Nas relações internacionais, dado que os Estados necessitam de segurança e que vivem efetivamente para defender o seu próprio espaço, sua própria população, nenhum Estado vai ficar esperando ser atacado para reagir. E aí entra essa ideia de segurança, porque as percepções dos Estados sobre a sua própria segurança geram atitudes políticas que são entendidas nas relações internacionais como muitas vezes válidas. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando a União Soviética resolveu botar mísseis em Cuba. A chamada crise dos mísseis de Cuba de 61, 62. O que nós temos ali? Nós temos efetivamente o John Fitzgerald Kennedy dizendo, aqui não. Por quê? Porque aquilo ali era uma questão de segurança. Botar mísseis nessa região não vai ser aceito. E ele ameaçou o mundo inteiro com armas nucleares. Ele declarou, se a Rússia continuar, nós vamos iniciar uma guerra nuclear em proporções catastróficas. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo na Ucrânia.
O Putin chegou lá e disse, olha, mísseis aqui na Ucrânia não, porque nós na Rússia estamos nos sentindo inseguros. Aí você vai dizer, bobagem, Fernando. Isso é uma loucura do Putin. Não, não é bobagem. Primeiro porque a gente nas relações internacionais raramente discute se a percepção do indivíduo está certa ou não sob o ponto de vista de negar a ele o direito de ação, né? A percepção é dele. Mas vamos olhar se ele não tem base para fazer isso. E aí você vai ter que concordar que todos os indivíduos que o Ocidente declarou como inimigos nos últimos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, foram mortos. Veja o que foi feito com Saddam Hussein, veja o que foi feito com Muammar Gaddafi, veja o que foi feito com Slobodan Milosevic, veja o que está tentando se fazer com Maduro, veja o que se tentou fazer o tempo inteiro com Fidel. Quer dizer, todos os países que o Ocidente considera que são inimigos, olha o que está acontecendo com o Irã, com a Coreia do Norte, todos esses países foram em alguma maneira ou atacados, ou vilipendiados, ou tiveram seus golpes colocados. Aí você vai dizer assim, mas Fernando, esses caras são maus. Pois é, esse é um erro. Se você começar a analisar o sistema internacional a partir de conceitos de moralidade, nós não vamos chegar nunca a nenhum acordo, porque eu vou achar que determinados países são maus, você vai achar outros, o Putin outros, o Biden outro, o Zelensky outro, e cada um vai ter uma conformação específica para explicar o cenário internacional. Né? Então, o que a gente efetivamente tem que tomar cuidado é tentar trazer isso para o campo mais, vamos dizer assim, objetivo possível. A gente nunca consegue 100%, mas as relações internacionais já trabalham com algumas concepções que podem ser entendidas com um pouco mais de capacidade de explicação. E a ideia de segurança é essa. Então nós nas relações internacionais, e qualquer analista de relações internacionais minimamente honesto vai te dizer que as pretensões da Rússia naquele momento são justificadas pelas teorias de relações internacionais. Há sim um fundado temor russo de que a OTAN é um pacto plenamente militar apontado para eles e que ela veio se expandindo nos últimos anos e que ela não vai aceitar efetivamente a Ucrânia fazer parte desse pacto. Então, as relações internacionais dizem, sim, a Rússia tem fundados motivos para se sentir insegura. E aí diz o seguinte, estados que se sentem inseguros reagem, por quê? Porque a insegurança significa a possibilidade daquele estado ser atacado no seu valor mais básico, que é a própria existência. E ele não vai permitir que isso aconteça sem efetivamente lançar a mão dos seus recursos mais profundos, que é efetivamente a guerra, que é o que o Putin está fazendo. Então, se alguém analisa o confronto daquela região com a ideia de imperialista, o Putin está invadindo a Ucrânia porque ele quer as riquezas da Ucrânia, isso é bobagem. A Ucrânia não tem riquezas assim desse tamanho que o Putin fosse fazer um cálculo de custo-benefício para chegar à conclusão que aquilo lá é válido. Não, aquilo ali é uma questão de segurança. A Rússia está se sentindo insegura. A Rússia entrou nesse processo e invadiu as fronteiras no objetivo de diminuir a sua insegurança. Se o sistema internacional não entender essa crise como uma crise legítima de insegurança e tentar trabalhar para diminuir a insegurança da Rússia, a crise não vai acabar. E aqui não vai nenhum moralismo, gente, não vai nenhum moralismo. Do ponto de vista moral, a guerra é sempre criticável, a guerra ela não pode ser aceita. Mas a realidade é que a guerra é a última das ferramentas que os países têm no sentido de defenderem a sua própria existência. E se a Rússia estava se sentindo ameaçada naquele momento, da mesma forma como os Estados Unidos se sentiram ameaçados com Cuba, como a Inglaterra se sentiu ameaçada, por exemplo, quando a Alemanha invadiu a Bélgica, da mesma forma como os países dependem dessa construção de segurança para poderem existir no sistema internacional, ou pelo menos para poderem manter relações normais no sistema internacional, se esse sistema internacional não resolver a insegurança da Rússia, nós vamos caminhar para uma guerra de proporções catastróficas. Pode não ser agora, mas vai ser daqui a 1 ano, 2 anos. Eu vou lembrar para vocês rapidamente aqui para a gente terminar o que aconteceu na história. Em 1884 e 1885, no século XIX, existe a chamada Conferência de Berlim, onde efetivamente se dá uma partilha da África, e a Alemanha naquele momento se sentia totalmente injustiçada e insegura. Por quê? Porque a partilha da África gerava ganhos e riquezas extremamente altos para alguns países, em especial aí Holanda, Bélgica, França e Inglaterra, e deixava a Alemanha de fora. E com esse dinheiro, esses países investiam em armas, e essas armas começaram a ameaçar efetivamente a segurança da Alemanha. A Alemanha tentou resolver na Conferência de Berlim e não conseguiu. Não conseguiu mudar o status quo. Não conseguiu sensibilizar efetivamente os países de que ela tinha um ponto correto. O que aconteceu? A conferência veio, passou, a crise dos Balcãs vai acontecer logo em seguida, não resolveu nada e nós tivemos uma Primeira Guerra Mundial logo em seguida.
A mesma coisa vai acontecer de forma semelhante com a Conferência de Munique. Na Conferência de Munique, o Stalin chega na Conferência de Munique. A Conferência de Munique ela se dá em 38 e ela é uma discussão entre a Alemanha nazista, a Inglaterra, a França e a União Soviética, porque o Hitler queria anexar efetivamente estados da antiga Iugoslávia, se não me engano. A região de... Daqui a pouco me veio o nome da região. Ele queria anexar aquela região e a União Soviética vem para a Conferência de Munique e o Stalin diz bem assim, olha, eu voto por a gente imediatamente atacar a Alemanha e parar com essa palhaçada. Por quê? Porque o Stalin diz, nós estamos inseguros por todo o discurso que o Hitler vem tratando, pelo avanço que ele vem fazendo naquelas regiões, pela quantidade de armamentos que ele vem amealhando, nós estamos inseguros, nós, a União Soviética, e nós propomos uma grande aliança entre Inglaterra, França e União Soviética para conter a Alemanha aqui, em 38. O que o Ocidente diz? Não, de forma nenhuma, entregaram os Sudetos para o Hitler. Imediatamente, o Stalin percebeu que não conseguindo sensibilizar os seus pares europeus de que ele, a União Soviética, estava inseguro, imediatamente vai acontecer aqui, vai acontecer o Pacto Ribbentrop-Molotov, onde o Stalin percebe claramente que não tem condições de lutar com a Alemanha naquele momento, que ele precisa de tempo. Ele precisa de tempo e precisa de espaço para aumentar a sua segurança. O que ele faz? Ele assina um pacto de não agressão com a Alemanha, mesmo sabendo, os dois sabiam, tá? Tanto a Alemanha quanto a União Soviética sabiam efetivamente que iam acabar lutando um contra o outro, mas mesmo sabendo disso, o Stalin diz, nós vamos ganhar 1 ou 2 anos e é o suficiente para a gente reorganizar, espera-se que seja suficiente para reorganizar o nosso sistema industrial para poder fazer frente à Alemanha. Então, eles fazem um pacto de não agressão, que é um puro fingimento, e esse pacto tem uma cláusula secreta que é a divisão da Polônia. A Polônia, a Alemanha queria, e a União Soviética vai dizer, ok, você pode ficar com uma parte, nós ficamos com outra. Ai, que absurdo, Fernando. É um absurdo, mas é um absurdo que tem uma explicação. E essa explicação está no conceito de segurança. A ideia de se pegar uma parte da Polônia era que, no caso de um avanço alemão, as primeiras batalhas não se dariam em solo russo. Fernando, que absurdo. É um absurdo, mas esse é um absurdo da vida real. Assim funcionam as coisas no mundo real. O mundo real não é o mundo bonitinho da nossa moralidade. As relações internacionais não podem ser explicadas e estudadas sob essa perspectiva. Portanto, eu repito, se essa crise internacional que está sendo colocada agora não for resolvida de uma forma a dar à Rússia mais segurança, nós efetivamente vamos entrar num caminho de uma guerra mundial. Porque a insegurança de uma superpotência nuclear nunca pode ser simplesmente jogada num canto. Como efetivamente nunca foi a segurança do Ocidente. Por que existe a OTAN? Porque a Europa em algum momento se sentiu insegura e criou aquela situação. Agora, o mesmo, e aí a gente volta a falar, que nem eu falei no vídeo anterior, sobre os 2 pesos e 2 medidas, ou os double standards, como a gente diz, né? As mesmas coisas que a gente reconhece como direito ao Ocidente, a gente não reconhece como direito ao Oriente, né? Então, o Ocidente tem direito de botar mísseis para expulsar os mísseis, de ameaçar uma guerra nuclear para expulsar os mísseis soviéticos de Cuba, mas o Oriente não pode. O Ocidente pode criar uma OTAN, botar bases na fronteira da Rússia, e isso não pode ser entendido como ameaça, mas o Putin não pode reagir. Então, a gente tem que parar com esses duplos, com esses double standards, porque isso atrapalha demais a compreensão do sistema internacional. Aí tem gente dizendo assim, mas o século XXI não pode mais conviver com a noção de zonas de segurança ou zonas de influência. O que eram zonas de segurança ou zonas de influência? Eram áreas que os estados, durante a Guerra Fria, especialmente Estados Unidos e União Soviética, mas não só eles, entendiam como se fossem áreas de seu maior interesse e que ninguém podia mexer ali, né? E aí tem gente hipócrita dizendo isso nas redes hoje, o século XXI não pode conviver com isso. Mas convive! Os Estados Unidos declaram que várias áreas do mundo são áreas de segurança para os Estados Unidos. O Iraque era uma área de segurança, eles declararam que a Síria era, eles declararam que a Líbia é, eles declararam que a Venezuela é uma questão de segurança para os Estados Unidos. Perceba, é a mesma ideia, é o mesmo conceito, é a mesma percepção. Fernando, mas eu não concordo com a invasão norte-americana, a intervenção norte-americana na América Latina, Bolívia, Venezuela e tudo mais, assim como eu também não concordo com a invasão russa na Ucrânia. Ótimo, que bom pra você. Moralmente, a sua posição está correta. Na realidade, você não resolveu o problema. Porque o problema não é quem está certo ou quem está errado, mas é a ideia de insegurança. Quais países estão inseguros e como eu faço para tornar esses países, no seu sentimento, mais seguros?
E aí o Putin já deixou muito claro o que ele quer. Ele quer o desarmamento da Ucrânia, efetivamente, e quer a garantia de que a Ucrânia não vai entrar mais na OTAN. Olha, gente, se nós não resolvermos a insegurança da Rússia, nós vamos entrar em rota de guerra. Pode não ser agora, pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 2 anos. Mas esse conceito de segurança, ele operacionaliza as explicações muito melhor e você precisa pensar a partir dele para entender o conflito Rússia e Ucrânia, tá bom? Abração!